Em nome da Federação Espírita Suíça, damos as boas-vindas ao nosso irmão Frederico Menezes, que é de Pernambuco, formado em Comunicação Social pela Federal de Pernambuco. Há 40 anos, profere palestras em vários estados do Brasil, fundou algumas instituições espíritas e outras de cunho social no seu estado natal. O Frederico já publicou 14 livros, sendo 10 livros psicografados e 3 de sua própria autoria, entre eles Ajuda-te, Luz da Morte e Vitória de Deus. Então, nesse momento, com profunda gratidão, passamos a palavra ao nosso irmão Frederico de Menezes, que falará sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. A palavra é sua, irmão. Boa noite a todos. Uma honra e um prazer estar com a Federação Espírita da Suíça, aos amigos que estão conosco, os internautas, aqueles que nos acompanham. Na gratidão, como a nossa amiga que fez a prece indicou, a gratidão da tecnologia que nos permite conversarmos em países tão distantes para falar desta mensagem redentora, renovadora e transformadora da humanidade. E nada melhor, o tema foi extremamente feliz, a escolha do tema, porque estamos nesses instantes difíceis da nossa humanidade. Não apenas em função do coronavírus, mas em função da própria mudança, a transição do nosso planeta para um estágio diferente. Transição e mudança esta que já encontrávamos no século XIX, na obra da codificação, precisamente no livro A Gênese, de Allan Kardec, quando ele faz um verdadeiro tratado de natureza sociológica, filosófica, abordando a nova geração e a era nova. Assim como em O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos abordaram a grande mudança que já se encetava no século XIX e agora, no século XXI, estamos a caminho da concretização. Porque tudo evolui no universo, na feliz expressão do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, que, por sua vez, já foi átomo. Então, esta mesma lei do progresso vai nos conduzindo e tem nos conduzido ao longo dos séculos para compreendermos um pouco o que é a criatura humana, para entender um pouco mais a nossa natureza transcendental, para consolidar, conforme o Espiritismo nos traz, a ideia da imortalidade da alma e como esta imortalidade se processa. O que é que acontece conosco depois da sepultura? A nossa consciência, como ela se manifesta depois da desencarnação. E tudo isto, a doutrina espírita aprofunda, lança um olhar de profundidade e trabalha com um escopo altamente iluminado para fazer a gente compreender um pouco do potencial que nós trazemos na nossa intimidade. Não nos esqueçamos, amigos e amigas, que no discurso do Sermão da Montanha, o mais belo discurso que a humanidade já ouviu, nós tivemos Jesus trazendo-nos o ápice do potencial que nós carregamos em nós, ao dizer, naquela oportunidade, que tudo aquilo que ele fez, nós poderíamos fazer e muito mais. Afirmando que nós éramos o sal da terra e a luz do mundo, Jesus apontava para o ser humano de todas as épocas que nós precisaríamos ter um outro olhar sobre a nossa natureza e sobre as nossas condições. Ao contrário do que a própria cristandade equivocadamente fez, distorcendo os seus ensinamentos, Jesus foi a apoteose da demonstração de que nós somos criaturas riquíssimas na nossa condição espiritual e que espiritualização, a nossa evangelização, a nossa transformação para melhor seria acessarmos o reino de Deus que está dentro de nós e colocar para fora este potencial divino, esta capacidade de realizar o mesmo que ele realizou quando esteve aqui na Terra.
Quando eu escuto ou leio Jesus dizendo que o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, ele está afirmando categoricamente, porque ele nunca mentiu, que nós podemos curar um cego, curar um leproso, fazer um paralítico andar, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes. Ele não mente. E ele disse isto apontando esse potencial divino que há dentro de cada um de nós. Apontando aquilo que está em nós e nós ainda não temos consciência dessa realidade. Porém, também recordamos que quando ele ia curar as criaturas, os enfermos, que lhe procurava o coração augusto, ele sempre indagava: tu crês que eu possa te curar? Essa pergunta não era simplesmente uma pergunta aleatória. Quando Jesus indagava aos enfermos se eles acreditavam que Jesus poderia curá-lo, ele estava utilizando um dos recursos mais belos de natureza pedagógica, que é mover dentro da criatura este potencial divino que ele já havia alertado que nós éramos possuidores. E quando as pessoas respondiam aos enfermos: eu creio, Senhor, então ele utilizava do seu magnetismo. E o estado mais receptivo daqueles que acreditavam facilitava todo o processo da cura extraordinária que se efetuava. Cura extraordinária, mas não sobrenatural, porque nada há fora da natureza. Tudo que existe está na natureza. E depois da cura, Jesus tinha a oportunidade de dizer para aqueles que eram beneficiados: vai, a tua fé te curou. Por que Jesus colocava isto, se era ele o instrumento do magnetismo puro? Se o seu amor, de uma pulcritude, de uma atitude sagrada, seria capaz de efetuar aquela cura, por que Jesus disse: vai, a tua fé te curou? É porque ele sabia, sabedoria suprema, sublime, que existia a capacidade nossa, inclusive, de interferir na nossa própria saúde, agindo na intimidade das células. Mas na época de Jesus, como ele poderia explicar a questão de natureza genética, se só o conhecimento da genética, do ácido desoxirribonucleico, do DNA, só viria muitos séculos depois, milênios após, com o avanço da nossa ciência? Deixando um pequeno interregno aí nesta passagem, quando ele dizia: tua fé te curou, então projetamos-nos para os dias de agora, quando, depois do projeto Genoma Humano, e o Dr. Francis Collins, que foi o diretor do projeto, lançou a obra A Linguagem de Deus, reforçando a ideia de muitos geneticistas de ponta na atualidade, que demonstraram que nós não somos escravos da genética, embora a genética tenha uma influência magnífica na nossa trajetória atual. É no DNA que o espírito traz o seu karma, traz os seus débitos, traz a informação genética da prova ou da expiação que irá atravessar. Mas o que dizem os geneticistas de ponta da atualidade? Podemos citar também o biólogo da epigenética, o Dr. Bruce Lipton, que lançou a obra Biologia da Crença, assim como do próprio Dr. Francis Collins, que nós podemos alterar a informação genética lá na intimidade da célula, transformando a nossa condição de enfermidade numa condição de saúde. O Dr. Matsuo Mukarami, que fez parte da equipe do Genoma Humano, realizou uma pesquisa durante 8 anos, com mais de 30 pacientes, particularmente com diabetes. Estes pacientes, obviamente, trouxeram na sua informação genética predisposição a diabetes. E depois de averiguar durante anos o comportamento destes pacientes, o Dr. Mukarami identificou, ao lado de cerca de 10 outros cientistas, que os diabéticos, que tinham gratidão pela vida, que tinham uma postura otimista na existência,
os diabéticos, que guardavam uma sensação carinhosa com a própria existência e que sorriam com a alma, eles agiam sobre, inclusive, a taxa de glicose no sangue, ou baixando-a ou mantendo-a estabilizada. O doutor Mukarami não estava dizendo, como nós também não fazemos, que o diabético e que é grato deixe de tomar seus medicamentos e vá apenas sorrir. Absolutamente não. O que ele dizia é que o estado de espírito, a natureza do pensamento, o comportamento emocional da criatura interfere na informação ou na instrução da genética. Há estudos realizados que demonstram predisposição, que significa dizer que na informação genética da criatura partiria em um determinado momento um RNA mensageiro trazendo o eclodir da enfermidade em determinado momento. Mas que conforme o comportamento, o gênero, a maneira de viver daquela pessoa, poderia partir um outro RNA mensageiro, não com a informação da doença, mas uma informação saudável. Por quê? Porque a atitude positiva do paciente, a atitude positiva da criatura, faria a substituição do RNA mensageiro com a informação da doença por um RNA mensageiro com a informação da saúde. E quando eu li a respeito disso, minhas amigas e amigos, recordei-me imediatamente quando Jesus disse no seu evangelho: o amor cobre a multidão de pecados. De que maneira a gente pode associar o amor cobre a multidão de pecados com esta informação que a gente pode alterar a nossa estruturação genética para melhor? Porque exatamente a palavra pecado vem de errar o alvo ou tudo aquilo que está em distonia para com o equilíbrio da lei de Deus. Porém, a atitude de amor para com a vida, amor para com o outro, a atitude construtiva nossa de alto amor, altera a informação kármica, transformando-a para uma informação kármica positiva. Então, sem dúvida que o amor é capaz de alterar as coisas problemáticas, as provações e até o quadro expiatório. Porque a lei de Deus é perfeita, mas ela não tem a hiperrigidez. Conforme a opção da nossa maneira de viver, nós poderemos tornar mais problemática a nossa vida, mais comprometida, ou podemos tornar a nossa existência mais salutar. Reencarnamos com um planejamento de experiências. Mas é aqui na Terra, no usufruto do livre-arbítrio, que nós podemos melhorar ou piorar a nossa trajetória. Então, quando o Dr. Mukarami afirma na sua pesquisa que a informação, o controle da taxa da glicose na corrente sanguínea da pessoa diabética, nós nos reportamos a Jesus dizendo: vai, a tua fé te curou. Mas é claro que Jesus tinha que utilizar a linguagem no contexto da sua época. Imagine vocês dizendo para as pessoas naquela época, que não sabiam absolutamente de nada sobre o DNA, ele dizendo assim: vá, meu irmão, devido ao seu pensamento positivo, partiu um RNA mensageiro no interior do seu ácido desoxirribonucleico, transformando e gerando saúde para a sua vida. Ele não poderia dizer isso absolutamente. Então, o Cristo falou que era capaz de perceber as pessoas naquele instante. E estamos aprendendo com a nossa ciência na atualidade o quanto nosso estado mental e emocional é capaz de realizar verdadeiros milagres, entre aspas, na nossa condição psíquica e orgânica, a partir de um estado construtivo de ser. E tudo isto nos remonta a refletir. Tudo isso nos remonta a sentir o quanto há de importante entendermos que nós somos constituídos de uma energia tão poderosa que, quando ela é posta em movimento, ela é capaz de produzir saúde, bem-estar, recuperação. As tradições espirituais mais antigas já nos informam que nós carregamos na nossa intimidade um xamã, um sacerdote, um curador, uma energia de cura,
que pode fazer a cicatrização de dentro para fora. E, ao mesmo tempo, é essa mesma energia e essa mesma força movimentada para fora de nós, com objetivos superiores e determinados, pode auxiliar outras criaturas a obter a sua cura ou alívio às suas enfermidades. Porque a fé, sendo essa energia que compõe a nossa realidade íntima, quando nós utilizamos a vontade, um dos poderes do Espírito, a vontade impulsiona esta força, esta energia, e conforme seja a direção da vontade, a sua persistência e a sua determinação, este fluxo de energia, governado pelo sentimento do amor, pela vontade do bem, é capaz de alterar quadros de enfermidades em criaturas que, porventura, no momento, não consiga mover dentro de si mesmo a sua natureza divina. Já nos perguntaram, certa feita, no evento espírita, num congresso que nós participávamos, no instante de perguntas e respostas, uma pessoa colocou a si mesmo: Frederico, eu acho que a minha fé é muito pequena. Ou outros colocaram: acho que não tenho fé. Na verdade, esta colocação, ao meu ver, não corresponde à natureza do ser humano. Aquilo que nós denominamos fé é o que eu coloquei como sendo a energia constitutiva da nossa realidade íntima. Apenas por desconhecer a nossa natureza, por não sabermos quem somos, por não termos consciência de onde viemos, é que nós perdemos a conexão com esta realidade interna, fazendo com que a gente acredite que não tenhamos fé. Porque associamos ter fé simplesmente ao fato de acreditar ou não numa força divina, ou acreditar com mais poder ou não na capacidade da intervenção divina na nossa vida. Mas a coisa é muito mais ampla, é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. E é a partir daí que nós começamos a entender que, à medida que eu me autoconheço, eu posso conquistar a consciência dessa energia interior e isto produzir aquilo que Allan Kardec chamou com muita felicidade na codificação espírita de fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É aquela que sabe, é aquela que tem consciência. Não é aquela que simplesmente alguém disse: tenha fé em Deus porque ele existe. É aquela que a nossa consciência, por compreender algo a respeito, assimila. E a partir desta assimilação racional, no caso particularmente do Ocidente, vai se transformar no impulso natural da intimidade do ser. E é a partir dessa consciência que nós movemos a energia da vontade, impregnando ao nosso derredor a nossa atmosfera íntima de uma força construtiva, realizadora, capaz de produzir o bem em nós e o bem nas outras pessoas. É esta capacidade, é este fluxo energético que a doutrina dos espíritos nos ensina, mostrando, fazendo o link, fazendo a ponte, com o discurso do Sermão do Monte, a respeito: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Luz é o elemento mais poderoso que constitui a criação. Luz é a constituição da força do pensamento divino. Então, quando eu acredito do Deus que está irradiando dentro de mim, porque eu sou resultado da vontade divina, quando eu passo a ter consciência do funcionamento desta lei, por exemplo, quando alguém pergunta: você crê na reencarnação? Eu digo: não, não creio na reencarnação, apenas eu sei que ela existe. Saber é um mecanismo poderoso na convicção. Saber é a consciência e a lucidez de como funciona. É o atendimento do pensamento, da inteligência e do coração. Razão e sentimento se encaixam para produzir, conforme o pensamento espírita, o indivíduo que sinta com inteligência e pense com amor. Esta harmonia de natureza interior produz de uma maneira fascinante todas as condições e todos os recursos necessários
para que a gente possa entender que, sendo o sal da terra, nós podemos dar sabor à nossa vida. Não são os outros que devem gerar um sabor na nossa existência. Somos nós que devemos produzir este sabor. Nós não podemos perder o sabor da nossa vida, porque quando fazemos isso, estamos renunciando à nossa capacidade de construir o próprio destino e a própria caminhada. Quando eu tomo consciência que eu sou o sal da terra, implica dizer que se a minha vida está insípida, está sem sabor, eu preciso gerar o sabor da minha vida através da retomada ou da ressignificação da minha existência. Lembrando que o sal, na época de Jesus, que não tinha luz elétrica, servia, e portanto não tinha geladeira, não tinha freezer, servia também para preservar os alimentos, evitar a corrupção dos alimentos, a sua deterioração. Então, nós podemos e devemos evitar a deterioração da nossa vida com a consciência que nós carregamos o sal capaz de preservá-la. Então, isso é uma tomada de consciência que gera uma fé em nós mesmos. É acender à fé inquebrantável, a fé que não morre, que não quebra, que não parte. Não simplesmente porque alguém disse para a gente ter fé, mas porque eu sei como funciona o mecanismo. Então, eu creio na justiça de Deus, porque eu creio na reencarnação. Eu creio na reencarnação não é simplesmente porque creio, mas porque eu sei. Sei que ela é fato, eu sei que ela explica a justiça de Deus, a sua perfeição absoluta. Eu não creio apenas em Deus, eu sei que Deus existe. Pela própria colocação em O Livro dos Espíritos, as entidades superiores, indagando. Como posso encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: no axioma da vossa mesma ciência que diz: não pode existir efeito sem causa. E não pode existir efeito inteligente sem que a causa seja também, por si mesmo, inteligente. Então, meus amigos, a vontade, ela faz parte da conscientização da criatura. Não foi por acaso que o grande Leon Denis, o filósofo e poeta, o extraordinário orador espírita e o grande prosseguidor da obra de Allan Kardec, autor do magistral livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos legou nesta obra um capítulo específico sobre as potências da alma. E nesse capítulo, especificamente, ele nos entregou um texto sobre a vontade. É a vontade que nos faz agir. É a vontade que nos explica na conceituação do Espiritismo, que dá alma e viço. Aquela passagem do Evangelho, que me perdoe se me falha a memória, está colocada por Tiago, que a fé sem obras é morta. Que a fé sem obras é morta. A visão espírita, desdobrando o pensamento do Evangelho, nos mostra que a fé verdadeira não é passiva, é proativa. Que a fé verdadeira não é anêmica, morosa, é uma fé dinâmica, realizadora. A fé, para ser caracterizada como tal, é aquela que faz a criatura tomar consciência de que ela não deve esperar passivamente a ação celestial, mas que nós devemos primeiro entrar em sintonia com essa força através da vontade. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Vejam sempre que a primeira atitude é nossa, não é do céu. A primeira ação deve ser da alma, do indivíduo, para criarmos a sintonia, porque Deus é dadivoso permanentemente. Permanentemente o fluxo da misericórdia divina nos atinge. Agora, absorver este fluxo de misericórdia, esta energia curadora sublime, depende do elemento da sintonia. Depende de darmos espaços e entrarmos em constante ligação
com esta força poderosa para mover, assimilar e mover algo dentro de nós. Procurar a saída. Buscar, buscai e achareis. Saída existe sempre. Mas se a alma não se levanta e vai, não consegue. Batei a porta, se vos abrirá. É preciso atitude, agirmos. E é por isso que aí chegamos a nosso tema brilhante na noite de hoje para vocês aí na Suíça, na tarde de hoje para nós aqui no Brasil. Fé, mãe da esperança e da caridade. Primeiro, porque sabemos que a caridade é o amor que se move. A caridade, tal qual o vento, que é o ar em movimento, a caridade é o amor em movimento. Mas para que a gente haja com caridade, e caridade para ser caridade é preciso sentimento, se a gente faz o bem sem sentimento é um bem, mas não é caridade. Torna-se caridade quando o nosso coração vai com aquilo que a gente entrega. Para que você acredite em auxiliar alguém, para que você haja com sentimento, com a consciência do bem, é importante a partir daí que você tenha o uso da vontade. E esse uso da vontade vai mover seu sentimento para o outro, para que o nosso amor não seja improdutivo e fique apenas guardado na intimidade do coração. Porque nós somos seres coletivos. Nós somos criaturas de integração, de relação, de interação. Somos pessoas que precisamos estar em interação como troca e permuta de natureza magnética. Então, quando eu saio para ser útil ao outro, não apenas entregando coisas, comidas ou roupas que tantos precisam, mas entregando paciência, perdão, generosidade, carinho, afeto, silêncio, compreensão, é preciso que acreditemos no ser humano. Sem que eu confie e acredite no ser humano, como eu vou mover uma verdadeira fé dentro de mim e esta fé se transforme em caridade? Quando eu não acredito no outro ser humano, eu não consigo me mover em direção a ele. Quando eu não creio na essência divina dos outros seres humanos, como eu sou divino, então eu não consigo me mover em benefício deles. Por isto, que a fé, que é o saber, que é o conhecer, que é a consciência, que é o raciocínio lógico e que é o sentimento aceso, é ela que é a mãe da verdadeira caridade. Daquilo que não faz a gente, não permite a gente desacreditar do outro, desacreditar do ser humano. Mesmo com a consciência que temos, que a sombra do mal ainda persiste na face da terra. Mas nós temos, enquanto espíritas que somos, a informação desde aquela invasão invisível que aconteceu sobre o planeta no século XIX, a partir da França, precisamente começando em Hydesville, em Nova York, nos Estados Unidos, mas depois na França, fazendo surgir a codificação espírita. Desde aquela época, nós sabíamos que a Terra estava localizada como um mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predominava pela descrença, pela fé improdutiva, pelos males do coração humano, pelas nossas imperfeições, mas que estávamos e estamos inseridos na lei do progresso, na lei de evolução. Então, desde Kardec que nós sabemos que estamos em pleno progresso, e o grande codificador havia dito que a mudança que a Terra estaria fazendo para deixar de ser mundo de expiação e provas, o segundo degrau da evolução, da história do progresso do espírito, para mundo regenerado, se daria não apenas por catástrofes, por pandemias, por epidemias, por terremotos, maremotos ou tsunamis, mas se daria essencialmente e fundamentalmente pelo reencarne de almas mais maduras, espíritos mais moralizados, que trariam o progresso para o nosso planeta, os missionários, anônimos ou os que viessem a ser conhecidos em todos os campos do saber humano. Por ter essa consciência é que nós, nesse momento doloroso e difícil da humanidade, não perdemos a nossa fé, não a deixamos apagar,
e a acendamos como um achote vivo, como a mãe do esforço para beneficiar a humanidade, a mãe da caridade e, consequentemente, mãe da esperança. Como ser caridoso se eu não tenho a esperança? É a esperança que mantém a gente vivo em relação àquilo que pode ou poderia nos causar algum tipo de trauma, de angústia, de descrença na criatura humana. Quando eu perco a esperança no ser humano, na vida, eu não consigo perceber os ângulos luminosos das mudanças que existem em cada ser e em cada circunstância da vida. Então, a fé também é mãe da esperança. A alma de fé nunca se detém nos obstáculos. Por que não recordar Mohandas Karachand Gandhi, o Mahatma Gandhi? Nunca perdeu a esperança na força viva da não violência. Preso diversas vezes pelo Império Inglês, manteve-se resoluto, acreditando que o pacifismo traria a vitória da libertação da Índia do Império do Tacão Inglês. E, de fato, Gandhi conseguiu o seu intento, porque a sua fé manteve-se ativa. Não era fé improdutiva, era fé ativa. Aquela que tinha convicção. Ele não era pacifista porque queria ser. Ele era pacifista porque ele sabia. E sabendo, tornava-se. Tornando-se, movia-se. Ele exemplificou aquilo que defendia. E foi com seu pacifismo, força extraordinária e infinitamente mais poderosa que a força da violência, que ele libertou a Índia do domínio inglês. Por que não recordar a obra magistral de Teresa de Calcutá, da irmã Dulce aqui no Brasil? Por que não recordarmos o trabalho dedicado de Chico Xavier, que até os 92 anos de idade dedicou-se à caridade, à psicografia, à mediunidade com Jesus, trabalhando de uma maneira tal que pôde suportar perseguições, calúnias, agressões físicas e morais, e manteve-se íntegro, dedicado, sem se abater e sem perder a esperança no ser humano. Nunca deixou de amar o seu semelhante, mesmo quando este semelhante que ele beneficiava lhe cuspia na face, ou rasgava uma mensagem psicografada e jogava-lhe ao rosto em plena reunião pública. E mesmo assim, mesmo chocado e entristecido, manteve a serenidade, porque via naquele ato apenas um irmão doente, uma criatura tão infeliz, com tanta dor na alma, mas que não sabia lidar com a sua dor. A perda de um ente querido, a perda de um filho. Nunca deixou de acreditar no ser humano. E olha que não estou citando nem mesmo Jesus, nosso guia e modelo, que levado ao supremo escárnio, à humilhação profunda, à tortura física e psicológica, levado ao madeiro na pior forma de morte que podia acontecer naquela época. Só os grandes malfeitores ou ladrões submetiam-se àquele tipo de morte. E ainda assim, ele não desacreditou da humanidade. Entregou a Deus os caminhos do mundo, rogando perdão para a civilização terrestre. E depois disto, reaparece ao terceiro dia para confirmar a imortalidade da alma e para demonstrar que era agora o tempo dos seus seguidores saírem para disseminar o Evangelho, porque este mundo iria conhecer a beleza do reino de Deus. Sabendo da lei de progresso, Jesus sabia que a terra estava destinada à gloriosa patente do reino,
a estágios mais avançados da vida, como irá acontecer. Vamos deixar de ser expiação e provas e seremos um mundo regenerado. E do mundo regenerado, séculos virão, onde poderemos progredir com mais tranquilidade, com mais recursos, e avançaremos para estágios melhores na vida. Sendo assim, mantenhamos aceso o archote da fé, que é a mãe da caridade e a mãe da divina esperança. Tudo passa, e vamos passar e atravessar mais esta tempestade que estamos experimentando. O grande objetivo da lei de Deus é a vitória do Espírito e é a conquista que a alma pode fazer na intimidade do próprio ser. Quero agradecer aos amigos da Federação Espírita da Suíça, esperando que as nossas palavras tenham sido oportunas, adequadas e consistentes. Desejando também aos amigos das instituições espíritas na Suíça que persistem, perseverem. Vocês são os pioneiros que vão abrindo caminhos no velho mundo, marcado pelo materialismo dissolvente e tão necessitado quanto toda parte do planeta, mas culturalmente observando a Europa que tanto admiramos, tão necessitada da grande mensagem do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Os Espíritos nobres estão com vocês. Não desanimem. Prossigam, porque a vitória pertence à luz. Muita paz. Agradecemos comovidamente as suas palavras e gostaríamos de pedir se você teria condições, se você gostaria de fazer a prece final. Claro, com prazer. Pela linda palestra e esperamos que em breve possamos ter sua participação novamente. Um grande abraço. Eu gostaria muito de ser convidado e poder contribuir minimamente com o trabalho lindo de vocês aí. Conte comigo. Se Deus quiser. E dizer que aqui não estamos só nós da Suíça, temos pessoas da Alemanha, de outros países, eu acho que sempre tem alguém da Espanha, tem pessoas, deixa eu ver quem mais aqui, Alemanha, Espanha, Brasil, né? Tem Brasil. Portugal. Tem gente. Que maravilha. Então, que bom. As minhas palavras para vocês da Suíça servem, claro, para nossos amigos de Portugal, da Áustria, né, de todos os países da Espanha, da Inglaterra, onde tiver a instituição, trabalhadores, vocês que abrem picadas, né, de maneira tão dedicada no velho mundo. Também temos pessoas da França. Então, a todos os amigos presentes, nós gostaríamos de convidar o nosso irmão Frederico Menezes, que já proferiu a palestra, mas também que fará a nossa oração de encerramento do nosso labor dessa noite. Então, Frederico, vamos orar. Palavras. Senhor da vida, que nos envolves permanentemente com a possibilidade sublime do progresso para a felicidade. Agradecemos a bênção desta tarde e noite. Agradecemos a luz derramada pela mensagem espírita. Agradecemos pela luta, pelo aprendizado, pelos espinhos, pelos obstáculos. Agradecemos, Senhor, pelo sorriso, pela esperança, pelo carinho, pela amizade. Agradecemos pela oportunidade de amar e servir. E agradecemos pela oportunidade de testemunhar confiança em Ti. E aos amigos das instituições espíritas espalhadas pelo mundo, e particularmente
no velho continente na Europa. Derrama sobre eles a presença dos teus mensageiros, fortalecendo estes apóstolos do tempo moderno na trajetória da disseminação, da luz da verdade, à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. Fica conosco, Senhor da vida, hoje, agora e sempre.